Marcos 4,35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro lado. Meus irmãos, se nós formos observar um pouco mais esse texto e todo o contexto aqui inserido, nós vamos observar que Jesus acabou de ensinar a multidão, acabou de trazer um pouco mais de seus ensinamentos ao povo que estava ali escutando. Então ele vai convidar os discípulos para passarem para o outro lado. Eles estavam diante de uma navegação e passariam para o outro lado do mar da Galileia. A grande verdade é que quando o Senhor convida esses discípulos para passar para o outro lado, o Senhor está deixando bem claro e muito intrínseco aqui nesta mensagem que Ele passará para o outro lado juntamente com seus discípulos. Quando o Senhor está dizendo que passemos para o outro lado, Ele está declarando para os seus discípulos que Ele estará junto a eles diante daquela navegação. Quando o Senhor declara que passemos para o outro lado, o Senhor deixa muito claro que Ele estará juntamente com os seus diante de qualquer situação que possa vir. Jesus estará junto a eles no barco. Jesus estará junto a eles naquela navegação. Jesus estará junto a eles diante daquela circunstância. A grande verdade é que durante a navegação, o texto vai nos dizer que se levanta uma tempestade. Mas mesmo diante da tempestade, Jesus está no barco. Meus irmãos, a grande verdade desse texto é que quando Jesus chama os discípulos para passarem para o outro lado, Ele está assumindo total responsabilidade de cuidar de todas as coisas durante todo o percurso. Nessa noite eu já quero ser bem direto em minhas palavras e ministrar sobre a sua vida. Jesus está convidando alguém para passar para o outro lado a partir deste momento. Jesus está convidando alguém para navegar juntamente com Ele a partir dessa noite. Mas a grande verdade é que Jesus não vai nos abandonar. Jesus estará conosco, Jesus entrará no nosso barco, Jesus atravessará conosco diante de qualquer circunstância que nós estivermos inseridos. Quando Jesus está declarando que nós vamos passar juntos para o outro lado, Ele está declarando que não tem crise que seja maior do que a presença de Jesus. Eu vim nessa noite ser usado por Deus para a vida de alguém para declarar isso. O Senhor Jesus declara nessa noite ao seu coração que Ele vai passar junto com você diante da circunstância adversa, diante da crise existencial. O Senhor vai passar junto contigo, diante da crise financeira, o Senhor vai passar ao seu lado, diante da crise psicológica, o Senhor vai te ajudar a passar, diante da crise espiritual, o Senhor estará sempre ao seu lado, passando contigo e trazendo a vitória para a sua vida, trazendo a vitória para a sua casa, trazendo a vitória para os seus negócios, trazendo a vitória para os seus bens. Em nome de Jesus, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor declarou que passará conosco para o outro lado. Diante da navegação, diante do mar da Galileia, eles vão se assustar porque a tempestade se levanta. Quando a tempestade se levanta, eles apavorados correm e chamam a Jesus. A grande verdade desse texto é que nós precisamos entender que quando Jesus está em nosso barco, não tem nada e não tem ninguém que possa atrapalhar que passemos para o outro lado. Se Jesus declarou que nós vamos chegar, se Jesus declarou que vai acontecer, se Jesus declarou que Ele vai fazer em sua vida, em seus negócios, em sua família, em seus sonhos, nos projetos que Ele colocou no seu coração, não tem nada e não tem ninguém que possa interferir, que possa impedir, que possa atrapalhar, porque Jesus declarou que nós passaremos para o outro lado. Quando Jesus declara isso para os seus discípulos, mesmo diante da tempestade, eles correm e chamam o Senhor. Jesus levanta, acalma não somente a tempestade, mas também acalma os discípulos. Os discípulos assustados vão virar e vão perguntar uns aos outros: ora, quem é este homem que até o mar o obedece? Sabe qual é a verdade aqui? A verdade é que na maioria das vezes em nossa vida, o difícil não é Jesus acalmar a tempestade. O difícil é nós acreditarmos que Ele pode acalmar a tempestade.
O difícil não é ele acalmar aquele mar. O difícil é nós acreditarmos que quem está conosco dentro do nosso barco é capaz para mudar qualquer situação. O difícil não foi Deus livrar os 3 jovens da fornalha. O difícil mesmo foi os 3 jovens se posicionarem contra o rei. O difícil não foi Deus acalmar os leões acalmar os leões diante daquela cova, mas o difícil mesmo foi Daniel se posicionar. O difícil não foi José, Deus colocar José no pódio diante do seu povo, mas o difícil mesmo foi José resistir às tentações. Meus irmãos, o difícil não foi Davi conquistar ali a vitória contra o gigante, mas o difícil mesmo foi Davi declarar que ele não ia com espada e com escudo, mas que ele iria para a glória e em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, o difícil não foi Pedro e os seus companheiros alcançarem uma pesca maravilhosa. O difícil não foi Deus proporcionar isso para eles. O difícil mesmo foi Pedro navegar novamente, jogar a rede novamente, tentar mais uma vez, procurar mais uma vez, se dedicar mais uma vez. O difícil não foi Deus liberar a palavra. O difícil mesmo foi eles colocarem o barco em mar alto. Nessa noite eu venho declarar que não existe nada difícil sobre a sua vida que Deus não possa fazer. Não existe nada impossível diante do Senhor. Não existe nada impossível que o Senhor não possa fazer. Mas se nós nos posicionarmos, acreditarmos na palavra que Deus tem liberado aos nossos corações, se nós nos posicionarmos em oração, se nós nos posicionarmos em esperança, eu não consigo sozinho, mas o Senhor consegue por mim. Eu não chego sozinho, mas o Senhor chega por mim. Eu não atravesso o mar sozinho, mas o Senhor me ajuda a atravessar, porque foi Ele quem declarou essa palavra. O difícil não foi Deus curar Bartimeu, o difícil foi Bartimeu clamar. Eu não sei qual foi a sua intenção nessa noite, eu não sei o que te movimentou a vir aqui, mas se você clamar, se você render graças, se você se posicionar em adoração, Deus vai passar contigo, Deus vai direcionar a sua vida, Deus vai direcionar o seu caminho, Deus vai movimentar as águas, Deus vai abrir porta quando for necessário, Deus vai fechar porta quando for necessário, Deus pode abrir caminho no mar. O difícil não é Deus fazer, o difícil é nós acreditarmos nele, mas eu creio que Deus passará conosco, eu creio que Deus fará em nós, fará através de nós, fará através de nós, apesar de nós, em nós, e nós receberemos as bênçãos, os milagres, as maravilhas, a santidade de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus passará conosco. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus. Passaremos juntos. Passaremos juntos. Meus irmãos, diante da situação que você está enfrentando, a palavra do Senhor para os nossos corações hoje é: eu passarei contigo. Diante da tempestade que está se levantando, a palavra do Senhor aos nossos corações hoje é: eu passarei contigo. Diante da adversidade que pode estar ao nosso redor, a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje é: eu passarei contigo. Diante de tudo que pode tentar tirar a nossa paz, a nossa noite de sono, o que o Senhor ministra ao meu coração é que Ele passará conosco. Jesus declara nessa noite a vidas e a corações que Ele está disponível, dizendo: eu vou passar contigo, eu passo contigo pelo mar, eu passo contigo pelo fogo, eu passo contigo pelo deserto. Não existe tempestade, não existe vendaval, não existe adversidade, não existe nada que possa parar o nosso Senhor Jesus. E nessa noite Ele declara: eu passarei contigo em nome de Jesus. Quem acredita nessa palavra, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu já quero orar com você. Se tem uma coisa que a tempestade vai nos ensinar,
é ter total dependência em Jesus. Nós estamos em uma noite da esperança, e nesta noite eu venho declarar que a nossa esperança passará conosco. Eu venho ser ministro da parte dos céus nessa noite para dizer a corações, para enfrentar crises existenciais, para enfrentar crises financeiras, para diante de corações com muito temor e tremor, que o Senhor Jesus passará ao nosso lado. Eu venho nessa noite declarar que o nosso Senhor passará conosco, que nessa noite o Senhor quebre todas as dúvidas, que nessa noite o Senhor aniquile todas as indagações, que nessa noite o Senhor silencie todas as vozes externas que tentam nos amedrontar através da tempestade. A tempestade vai se levantar, mas para nós vermos o poderio de Jesus. A tempestade vai se levantar, mas para depois ouvir Jesus acalmando. A tempestade até pode chegar em nossa vida, mas apenas para que o Senhor possa nos mostrar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa é a noite de crises, de traumas, de dúvidas, de angústias serem aniquiladas pelo nome daquele que passará ao nosso lado. Pode vir pandemia, Jesus passará conosco. Pode vir enchente, Jesus passará conosco. Pode vir governo A, governo B, Jesus passará conosco. Pode se levantar o inferno e os seus demônios, mas Jesus passará, 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 passará conosco.